Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer aqui a palavra de Jesus perante a Pilatos. Após ali, Jesus perante pessoas, realizando milagres, realizando grandes milagres ali na sua caminhada, chegou aquele momento, da passagem que Jesus seria preso. Um momento que ele mesmo sabia que ele tinha que passar pela crucificação. Então, chegando ali perante a Pilatos, eu ia ler em Mateus 27 ao 17, mas eu decidi ler o texto todo, os irmãos não ficar perdidos no entendimento aqui desse vídeo, amém? Então eu vou começar a leitura aqui a partir do verso 11, do versículo 11. Diz assim: foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente ali interrogou, dizendo: a este, tu és o rei dos judeus? E disse: Jesus, tu és, e dizes, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, e nada respondeu. Então ele disse, perante a Pilatos, que não houve quanto o que testificavam contra ele, ou contra ti, e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente, que estava muito maravilhado, ora, por uma ocasião daquela festa que costumava o presidente soltar um preso, escolhendo ali o povo, aquele que o povo quisesse. Então, a cada festa que era realizada, ele soltava um preso, Era uma norma, uma regra deles lá. Então, eles escolheram soltar o preso que ele quisesse. Então, tinha ali um preso conhecido muito como Barrabás, como seu nome foi conhecido como Barrabás, Mas, portanto, ali, eles estavam reunidos ali perante a Pilatos e que quiseres ali que ele fosse solto. Então, ele perguntou, Barrabás ou Jesus? Ou como se fosse chamado Cristo pelo povo, Muitos chamavam ele por Messias, por Jesus. Então, porque sabia, porque era uma inveja que havia entregado, estando ali assentado no tribunal, e a sua mulher mandou-lhe dizer: não entregues na questão desse justo, porque ela teve um sonho, e nesse sonho ela viu ali Jesus sendo condenado à crucificação. E ela falou: você vai cometer um grande erro. Só que Pilatos, ele lavou as mãos após ele fazer aquele julgamento, aquela pergunta ao povo: quem que vocês querem que liberta? Barrabás ou Jesus? E aí o povo, em vez de gritar para libertar Jesus, eles gritaram Barrabás. Nos dias de hoje, se acontecesse a mesma coisa, eles iam gritar Barrabás, porque o povo prefere as coisas do mundo. O Barrabás, dando exemplo aqui da mensagem, é as coisas do mundo. Então o povo ia gritar o mundo, as coisas do mundo. Igual muitos preferiram estar no carnaval. Muitos preferiram estar ali naqueles blocos ali dançando, se divertindo naquele momento, aquele prazer momentâneo de momento, mas não escolheram estar numa igreja, não escolheram estar buscando a Deus em oração, não escolheram estar buscando a verdade para poder
sair do mau caminho. Então, naquele tempo, eles escolheram Barrabás. Nos tempos de hoje, talvez eles escolheriam Barrabás de novo, porque, infelizmente, as pessoas estão escolhendo as coisas do mundo, estão deixando de adorar, de buscar a Deus, de glorificar a Deus, de escolher o melhor caminho, de reconhecer o que é a verdade, do que preferem estar no caminho de Barrabás do que no caminho de Jesus. Então aquele povo, né, no momento ali que Pilatos falou, vocês querem que solta Barrabás ou Jesus? Aí o povo gritou, Barrabás, soltem Barrabás. E falaram várias vezes, soltem Barrabás. Não quiseram que soltasse Jesus. E aí, por fim, era a passagem que ele tinha que passar por isso mesmo, que ele tinha que morrer por nós, por todos nós, está lá em João 3,16, que foi por mim, foi por você, foi por toda a nossa humanidade, foi por amor que ele foi para a cruz e morreu, né? Crucificado ali, foi açoitado, foi chicoteado. Jesus sofreu muito naquela caminhada no momento que ele carregava a cruz. Então, eles não aceitaram Jesus, eles aceitaram o caminho do mal, que foi o caso do Barrabás. Soltaram Barrabás. Então, dando exemplo aqui nas coisas de hoje em dia, as pessoas, a maioria das pessoas, elas preferem estar no caminho largo do que estar no caminho estreito, que é procurar estar nas coisas de Deus. As coisas de Deus é mais difícil? As coisas de Deus é mais difícil, mas não quer dizer que é impossível também. E por esse motivo que eu estou trazendo essa mensagem aqui, porque poucos dias atrás foi carnaval, mas ninguém falou da crucificação, ninguém falou por que escolheram estar na carne ao invés de escolher estar com Jesus, que é o melhor caminho, é estar com Ele, é permanecer na fé com Ele, é estar salvo por Ele e acreditar em dias melhores. Foi essa mensagem que eu queria trazer. Por esse motivo que eu demorei esse tempo todo, porque eu estava orando, intercedendo, pedindo a Deus, Senhor Deus, qual mensagem que eu vou trazer antes e depois do carnaval? A mensagem que ela serve para o ano todo, que a palavra de Deus, ela é a salvação, mas essa mensagem essa passagem, na verdade, que Jesus, ele morreu por nós na cruz de madeira, e antes disso ele chegou perante a reis, né, a anciãos ali, pessoas que não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o nosso Salvador. Ele também chegou perante a Pilatos, e esse Pilatos, ele chegou até lavar as mãos no momento que o povo decidiu que era Barrabás. Então, voltando aqui o texto aqui, continuando aqui. Então, portanto, estavam todos ali reunidos, até mesmo perante a Pilatos, mas querem eles que soltem a Barrabás. E aí, resultado, soltaram Barrabás. E Jesus ali, ele foi condenado à crucificação. E porque sabiam que era por inveja ou haviam entregado, estando ali assentado ali, porque num sonho ali que a mulher dele teve, a mulher dele sonhou que realmente foi Jesus que foi crucificado e que Barrabás foi solto. Deu a entender isso através desse versículo aqui. Mas ali os príncipes e os sacerdotes, os anciãos, que submediram ali a multidão, que disse, né, a Barrabás e matassem a Jesus, respondendo ao presidente, que é o Pilatos, né? E disse-lhe,
qual desses dois queres que eu solte? Aí tornou a confirmar, né? Barrabás. Então ali, de Jesus chamado por Cristo, disseram todos, seja crucificado. E ele foi crucificado. Então, mas qual mal esse homem fez? Ele não fez mal a ninguém. Ele só estava pregando o evangelho ali, do Antigo e do Novo Testamento, trazendo a palavra de Deus, trazendo o Espírito Santo para as pessoas. Ele estava realizando grandes feitos, grandes milagres. Então, que mal esse homem fez? Ele não fez mal a ninguém. Ele não fez mal nenhum a ninguém. Ele estava fazendo bem, estava pregando bem e pregando a verdade, trazendo a verdade da palavra de Deus. Então, Jesus ele também falava sobre as parábolas. Então, aí veio essa pergunta aqui. Que mal esse homem fez? Esse homem não fez mal a ninguém. Então, ele não merecia passar por aquela açoita. Ele não merecia passar por aquela crucificação. Mas ele tinha um motivo, né? Para passar por aquela crucificação, que era por amor a nós. É para nos libertar que ele fez isso. Para libertar toda essa humanidade do pecado e da condenação. Então tá lá em João 3,16, que foi por mim, foi por você, foi por amor a toda a nossa humanidade, a todo ser humano. O Senhor Jesus não descartou ninguém. Ele morreu por amor a todos nós. Até mesmo por pessoas que hoje em dia é ateu, não acredita em Jesus, que não aceitou Jesus. O Senhor Jesus morreu por todos. Ele não descartou ninguém. Então, continuando aqui a palavra, ele foi crucificado. Então Pilatos, vendo ali que nada aproveitava, em meio ao tumulto que crescia, tomando água, lavando as suas mãos, né, diante ali da multidão, e dizendo, eu sou inocente, inocente do sangue desse justo, que consideravam isso. Aí você vê que absurdo, né? E respondendo todo aquele povo, e disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele soltou Barrabás, mandando açoitar Jesus, a chicotear Jesus, entregando ali para ser crucificado. E logo ali aqueles soldados, né, conduzindo ali a Jesus à audiência, que se reuniram todos juntos ali, a toda a corte, cobriram ali-se de uma capa escarlata, e descendo ali com uma coroa de espinhos, e puseram sobre a cabeça dele. Que além do chicote, do açoite, né, ainda colocaram ali a coroa de espinhos ali, que feriu a testa, a fonte de Jesus, que começou a sangrar ali sem parar. Pensa na dor terrível que foi, na dor terrível, além dos cravos, né, que foi martelado entre o meio das suas mãos. Ainda vou chegar nessa parte aqui. Então essa parte de dor, de sofrimento, foi tudo por amor a nós. É um amor que nós, muitas pessoas falam assim, nós não merecemos esse amor. Mas nós merecemos o amor de Deus, porque Ele é o primeiro amor. O primeiro amor é o de Deus, o Criador de todas as coisas. E ali Jesus provou para a humanidade que Ele morreu por amor a nós, por mim, por você, por toda a humanidade, através daquela cruz. Então, descendo ali sobre a coroa de espinhos, né, na sua mão direita ali, se ajoelhando diante dele, escarneciam dizendo, salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. E ainda continuaram batendo nele. Escarnecido ali, vestindo suas vestes, levaram ele para ser crucificado. Aí vem agora o tema da crucificação, que
que quando eles saíram a encontrar um homem chamado Sião, e eles constrangeram a levar a sua cruz. Eles constrangeram. E chegando ali a um lugar chamado de Golgatá. E ali disse lançado ali com aqueles chicotes e açoites, Jesus apanhou muito. Eu acredito que ser humano nenhum aguentaria o que Jesus aguentou. Ser humano nenhum aguentaria. Só Deus para aguentar o que Jesus aguentou naquele momento de dor e de sofrimento, de humilhação, né? Mas tudo foi por um processo para nos libertar, por amor a nós, e no final ainda foi ressuscitado. Ainda vou trazer esse tema da ressurreição, que vai ser dando continuidade aqui. Então ali, chegado ali perto de um centurião que guardava Jesus, vendo ali o terremoto de coisas que haviam sucedido ali, e disseram verdadeiramente, era o Filho de Deus. Então, um dos centuriões reconheceu que ele era Filho de Deus, porque para aguentar o tanto que ele aguentou, sofreu o tanto que ele sofreu, aí muitos dos soldados ali, entre muitos desses soldados, esse centurião, ele reconheceu que ele era Filho de Deus. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E estavam ali olhando para longe, mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, né? Então ali, entre os quais estavam ali Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zezabel. Então foi muitas pessoas que estavam ali assistindo aquela situação difícil, né? Muitas pessoas chorando, mulheres ali. E inclusive, né, Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi um fato que aconteceu anteriormente, né? E aí, dando a sequência aqui da ressurreição, dando a sequência que após ali os 3 dias, a ressurreição no fim do sábado, quando eles despojaram o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até ver o sepulcro e houveram ali um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegando ali e removendo aquela pedra, se assentou sobre ela, né? Como um relâmpago ali, vindo ali como um vestido branco como neve. E essas guardas, com medo dele, ficaram, e esses guardas, né? E esses guardas ali que ficaram com medo dele, ficaram muito assombrados, né? Mas como o anjo respondeu e disse às mulheres que não temais, não tenham medo, porque eis que vim buscar a Jesus, que foi crucificado. Mas ali o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Esse anjo, ele foi passar o recado, né? Que foi buscar ali a Jesus. Mas Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. É tremendo, irmãos, é forte. É forte. Então eu vou ler aqui o versículo 63. Dizendo assim o Senhor que, lembrando quando aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram, mas o
os que permaneceram na fé, confiantes na sua palavra e na sua direção, esses acreditaram, esses entenderam o propósito da crucificação, que ele ressuscitou ali depois dos 3 dias, ao terceiro dia, né? Então a segurança ao terceiro dia, que não se desse o caso, aos seus discípulos, eles foram de noite para ver ali e dizeram ao povo, né, que ele ressuscitou dos mortos. E ali foram de falar com Pilatos, tendo a guarda de entender, para ver se realmente aquela pedra foi removida. E aquela pedra foi removida e ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então, de toda a Bíblia, a mensagem mais forte é a da crucificação, é a mensagem da cruz. A gente costuma falar sobre Jó, né, que o sofrimento de Jó foi difícil, foi terrível, né? Mas de toda a Bíblia, o maior sofrimento e o maior amor foi o de Jesus por nós, para provar, né, que o Senhor Jesus é com você, é comigo. E é por isso que eu falo com vocês, não temas, Ele é contigo. A palavra profética de hoje é, não temas, Ele é contigo. E se o mundo ainda grita Barrabás, nós ainda gritamos Jesus. Se o mundo ainda fala Barrabás, é porque eles ainda permanecem no mau caminho. Mas nós dissemos, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei. Porque Ele veio por nós, para nos libertar, para nos curar, para nos tornar o fardo leve, para nos tornar livre. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos realizar uma oração. Prepare aí seu copo com água. Nesse momento de oração, nós vamos orar pela família aí da criança, né, que bem recente agora, acho que fez 1 dia ou 2, que essa família perdeu uma criança pelo suicídio. Nós vamos orar para Deus confortar o coração dessa mãe, desse pai, dessa família que perdeu essa criança. E nós vamos orar também para Deus trazer a proteção para as famílias e o livramento para essas crianças. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu peço licença para entrar na Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor dos exércitos, Senhor, Jeová. E o Espírito Santo de Deus, que sonda corações, sabe de tudo e nos conhece, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nós oramos e apresentamos todas as famílias, ó Pai, que esteve fora e dentro de casa nesse último feriado, que estão dentro de casa nesse momento, e fora também pessoas que estão aí trabalhando, pessoas que estão viajando. Nós oramos e pedimos ao Senhor a proteção para nossas crianças, a proteção para nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus, venha trazer o livramento, venha trazer o conforto, venha trazer a paz para essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos para repreender o devorador, o migrador, o destruidor. Toda a obra de Satanás caia por terra. Em nome de Jesus, nós repreendemos do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que o Senhor Jesus seja presente na sua vida, na minha vida, na vida de todas essas famílias. E o Senhor Deus venha trazer o livramento através da tua palavra, do Salmos 91. E que o Senhor seja o seu socorro bem presente, assim como diz na sua palavra no Salmo 121. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.
Que Deus te abençoe, medite nessa palavra, volte para o primeiro amor e reconheça que o Senhor Jesus veio por mim e por você e por todos nós. Amém?